Shalom, shalom, amados. Voltando aqui devagarzinho, vamos hoje estudar, começando o quarto módulo, né? Que eu não sei na sequência se é um quarto, se é o quinto, mas esse é um módulo separado, né? E a gente vai iniciar ele falando dos cinco ministérios. Eu vou falar aqui de uma forma geral, porque são muitas dúvidas que surgem, porque cada pessoa ela tem um chamado. E dentro desse chamado existem os dons. E muitas vezes ela flui, destaca assim um chamado, né? Mas tem um segundo, onde ela também flui. E o Senhor pode nos usar, né, da forma que Ele quiser, dos cinco ministérios. Mas nós temos que saber que um ministério é que move o nosso chamado. Então, falando dos cinco ministérios, as cinco colunas, nós entendemos que a igreja que não trabalha, né, o corpo de Cristo, em um ajuntamento, em uma comunidade, em um local, que não trabalha, que não estuda, que não incentiva a busca dos cinco ministérios, é, ele está com uma deficiência, né? Porque os cinco ministérios, ele representa a mão de Deus operando, né, nas nossas vidas, nos moldando, nos curando, nos corrigindo, nos ativando e também nos movendo para ajudar outros, né? Porque é esse o foco, né? Tudo que nós fazemos no nosso chamado, como missão, como ministério, tudo é em função de ajudar o próximo, né? Então vamos começar aqui pelos apóstolos. E caso tenham dúvida, né, é só depois estar fazendo pergunta. Eu estaria ali para ajudar, para responder o que eu conseguir. Apóstolo, eles não são consagrados e sim reconhecidos pela igreja, né? Esses que nós vemos hoje, apóstolo, com títulos e tudo, eles fogem um pouco do que a palavra ensina sobre o apostolado, né? Então, nós tínhamos que ver é, qual foi o fim dos primeiros apóstolos, né? Para a gente ter uma noção que o apostolado, por ele ser um ministério que vai lançar fundamento à igreja, ele sofre muito. As pessoas que trabalham com isso, elas sofrem muito. Elas passam muitas lutas, né? Porque eles precisam confrontar ensinos que são contaminados, ensinos heréticos, é, ensinos mundanos, essa mistura dentro da igreja, né? Porque quando ele vai lançar o fundamento, ele leva a palavra do Eterno, ele leva o que a Bíblia diz. E isso incomoda aqueles que não estão dentro do princípio da palavra, aqueles que não estão exercendo o apostolado de acordo com a palavra de Deus. Ele também abre caminho, né? Porque ele tem uma unção que ele vai liberar os céus daquele lugar, daquela região, daquele local, aonde tem um ajuntamento de pessoas. Ele faz a guerra, ele faz a derrubada, né? Ali das estratégias demoníacas, abrindo o caminho para os outros ministérios. E sempre o apóstolo ele vai andar com o profeta e com o mestre. E nós vamos depois ver, né, o que trabalha mais a questão do profeta, né? Porque existe muita confusão, né, com relação a esse ministério. Identificam e ativam potenciais, quer dizer, esse é um ministério também que ele observa as outras pessoas e ele discerne em qual ministério aquela pessoa está fluindo. Mantém a igreja na base correta de sua fundamentação. Ele ajuda a igreja a ficar firme naquilo que a palavra diz. Ele está sempre apontando o caminho.
atua no governo da igreja, né? Estabelece uma cultura do reino, né? Ele traz o céu para a terra, ele coloca aquilo ali como uma missão de vida. Esse texto aqui, porque tenho para mim que Deus a nós apóstolo, Deus deu a nós apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens, né? Então, esse aqui foi um dos apóstolos que mais sofreu, né? Tá lá em 1 Coríntios 4, do 9 ao 13. E então ele está falando da experiência dele, né? Que é o apóstolo Paulo. Nós somos loucos por Cristo, por amor a Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fraco e vós forte, vós ilustre, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sede, estamos nus, recebemos bofetada e não temos pousada certa. E nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Tanto que ele dizia, né, que ele fazia as tendas para não ser pesado para a igreja, para o corpo de Cristo. Não que ele não tivesse o direito, né? Mas ele fazia, aonde ele parava, ali ele trabalhava para se sustentar, para ajudar a igreja, para ajudar os irmãos e a expandir o reino. Somos injuriados e dizemos, bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Então, aqui, irmãos, nós podemos ver a diferença de muitos apóstolos que a gente hoje vê, né? O engrandecimento, a necessidade de se colocar chamando a atenção para si e não para o eterno, né? é, Aposto que querem se projetar, se promover às custas das pessoas que às vezes não têm muito conhecimento bíblico, então, é um ministério que fica embaixo. Se ele fala de fundamentação, ele não tem que aparecer, ele fica embaixo, porque é esse ministério que dá sustentação para os outros ministérios. Né? Tem uma pessoa que até quando vai fazer a representação, eles colocam assim: esse aqui que está enterrado, que está na terra, é o apóstolo, né? Então ele não aparece, mas ele dá a fundamentação, ele dá o alicerce para que os outros possam fluir. Os apóstolos estão na fundamentação da igreja junto ao ministério profético. Estão embaixo, não por cima de todos, como vemos nos dias de hoje, que alguns apresentem o ofício apostólico cheio de glamour. Isso não é uma verdade desse chamado. Vemos em 1 Coríntios 4, 9 a 13, o que nós acabamos de ler, que o apóstolo é aquele que trabalha no nível violento de morte, estando à frente para abrir o caminho. Então, é ele que, vamos dizer assim, é ele que faz a limpeza, para depois o mestre, o pastor e o evangelista ter uma facilidade para se mover. Profetas não são consagrados, e sim reconhecidos pela igreja. Estão juntamente com o apóstolo na fundamentação da igreja. Discerne o coração de Deus e traz para a terra. Então, ele traduz o que Deus fala. Ele ouve o que Deus fala e ele fala ali para a igreja, ele fala para o apóstolo, né, se é alguma coisa de guerra espiritual, se é alguma coisa de fundamentação, para que o apóstolo esteja mais livre para fazer a guerra, né? Então, sempre vai ser pessoas que são mais reclusas, pessoas que meditam mais, pessoas que ouvem, têm facilidade para ouvir. Então, são palavras que vêm diretamente do coração de Deus. E nós temos que distinguir aqui a questão de profeta, né, ofício de profeta e a profecia, né? O profeta, ele não fica falando, eis que te digo, tal, ele não tem esse trabalho. Por quê? Ele vai ouvir Deus em relação ao corpo de Cristo. Ele vai ouvir Deus em relação à igreja local.
a como tem que se portar, o que que Deus quer que seja trabalhado. Ele vai ouvir qual é a orientação, a estratégia de intercessão pela cidade, pelo país, né, pela igreja perseguida. Então, ele não fica sendo usado nesses dons. Existe sim pessoas que têm o dom da profecia, mas necessariamente ele não é um profeta. Então, nós precisamos separar isso aí. Pessoas que recebem o dom da profecia, eles vão falar dentro da igreja, podem até falar algo específico para uma pessoa, né? Para edificação, né? Para orientação, para correção. Mas o profeta, ele trabalha mais com um grupo, com uma palavra para um segmento, para que facilite o trabalho do apóstolo. São porta-voz de Deus. As palavras dos profetas têm a mesma autoridade que as palavras do Eterno. Apontam a direção para a igreja. Atua também, do jeito que é o apóstolo, ele também atua no governo da igreja. Por muito tempo, o ministério profético se resumiu a manifestações proféticas, ou ainda sendo limitado à igreja local. Mas é muito mais amplo do que isso. O profeta é chamado para fazer parte do governo da igreja, traduzir o próprio céu na terra, discernir a atmosfera, transformar ambientes e decretar a vontade de Deus, não só para o homem, mas para as cidades, nações e o mundo. O profeta de ofício não ministra somente em edificação, exortação e consolação, mas também opera na esfera do conselho, guia, direção, repreensão, juízo, correção e revelação. Ele é comissionado por Deus com um chamado definido e é reconhecido pelo ministério local, ou seja, uma pessoa não pode chamar a si mesmo ou auto se comissionar profeta, deve ser fruto do reconhecimento da manifestação profética nele, assim como os apóstolos. Então, às vezes a pessoa acha que por ter um dom de profecia, ele é um profeta. E ele fica se movendo naquilo. Mas o profeta, ele funciona, ele flui, ele se move de forma diferente. Ele vai ouvir e o dele não é específico, o dele é algo amplo. Então, dentro de uma igreja, é, ele precisa ser reconhecido, né, pelo que ele faz. Então, quem entende como funciona o apóstolo e o profético, ele vai conseguir perceber dentro do corpo de Cristo pessoas que já estão se movendo. E também não surge assim, hoje eu apareci e alguém olhou para mim e falou que acha que eu sou apóstolo, acha que eu sou profeta, e aí alguém vai me ungir, né, vai me separar. Não. São ministérios que já nascemos e nós trabalhamos sem até entender que aquilo que fazemos está dentro desses ministérios, nos movemos dessa forma e chega um tempo que nós somos reconhecidos por aquele chamado. Vamos ver o mestre agora. Os mestres ponderam e trazem equilíbrio às revelações recebidas pelos apóstolos e pelos mestres. Ensinam a palavra de forma didática e de fácil entendimento. Atua no governo da igreja. Não é um ministério que apenas conhece o que se ensina, mas vive com sua própria vida cada ensinamento e revelação. Sua vida é verdadeiramente uma carta viva. Com o auxílio do apóstolo e do profeta, o mestre atua fortemente no governo da igreja. E muitas vezes o que o profeta fala e como o apóstolo se move, o corpo de Cristo que está ali reunido, ele não consegue entender ou discernir. Então, o trabalho do mestre, além de ensinar a palavra, além de ensinar os fundamentos elementares da fé, ele também está ali para poder ajudar de forma mais fácil, porque ele tem um dom de
assim, de entender e transmitir aquele conhecimento para que seja de fácil entendimento. Às vezes o apóstolo fala, às vezes o profeta fala, e as pessoas não entendem, ou até são feridas. Então, o mestre vem ali trazendo aquele jeito, né? Às vezes tem que trazer todo um contexto, que o mestre gosta de trabalhar assim, traz todo um contexto para a igreja ou aqueles que estão reunidos entender o que está sendo trabalhado, né? Que estratégia que os apóstolos e profetas estão passando. Pastores participam ativamente na consolidação das pessoas, discipulam e acompanham de perto o crescimento de cada pessoa. Aconselham, trata a ferida, traumas complexos, trazem de volta a identidade, ajuda a visão para que os filhos sejam lançados. Aqui está falando de filhos espirituais. A palavra pastor no grego significa aquele que está de olho, não para controlar, né? Mas para fazer isso aqui, aconselhar, tratar ferida, traumas complexos, direcionar. O pastor tem como característica principal o amor e compromisso com os filhos, né? Então, muitas vezes o profeta vai falar e é muito duro, e o apóstolo também, em suas orações, é bem enérgico. O pastor ele vem também com esse amor para poder amenizar o impacto. Não que aquela palavra não tenha que ser dita, mas a forma que o profeta, porque o profeta ele traz assim, exatamente como ele ouviu de Deus, ele entrega, né? Vem forte. Então, o pastor, com o amor que ele tem, ele começa a pôr um melzinho naquelas palavras para ser melhor recebido, né? E tem que ter esse cuidado mesmo, porque muitas vezes o apóstolo e o profeta ele fere de uma forma e ele, como o trabalho dele é mais no nível espiritual, ele deixa de olhar um pouco, né, para as pessoas que estão ali e que estão recebendo aquilo. Como é que essas pessoas estão recebendo? E o pastor não, o pastor já está ali diretamente com essas pessoas, olhando, sentindo a tristeza, sentindo, né, o coração de cada um. Ele observa cada um atentamente, atendendo suas necessidades, ama, cuida e sofre até que Cristo seja verdadeiramente gerado em cada vida. Por alguns motivos, o ministério pastoral tem exercido seu papel de forma distorcida. A função de um pastor não é ocupar um cargo administrativo, nem mesmo se ocupar com tantas outras funções que cabem aos outros ministérios. Ele foi chamado para servir a igreja e ser compromissado com ela. Então, muitas vezes nós vimos o pastor fazendo tudo dentro da igreja, né? Dentro de um ministério, dentro ali de um grupo, né? E se cada um entendesse o seu chamado, se cada um tivesse se movendo dentro do seu chamado, no ministério para o qual foi chamado, ele focaria mais só em olhar e cuidar, ver as necessidades do povo que ele cuida, né? Então, muitas vezes a gente vê que trabalha mesmo nos ministérios só pastor, né? Só pastor. E o evangelista, né? O evangelista também. Mas os outros ministérios já são mais difíceis de você ver um mover dentro, né? Dos grupos que a gente tem contato. Evangelista atua fortemente na sociedade. Então, ele não tem muita paciência de ficar em quatro paredes. A questão dele é estar no meio do povo, do ímpio, para ele poder pregar a palavra e ali ele alcançar o coração daquelas pessoas. Levam as pessoas a conhecer a Cristo e as conduz até uma igreja local. Conscientizam a igreja da importância do evangelismo, manifestam sinais e maravilhas. Isso que acompanha o evangelista. Por quê? Quem já tem o eterno, quem já tem um compromisso, aliança com Yeshua, já crê e está tudo bem. Mas muitas vezes, na sociedade, fora, com pessoas ímpias,
necessita a manifestação, né, dos prodígios e das maravilhas, dos sinais, para que a pessoa possa abrir o coração, né, e crer que o eterno é o que era, que é e o que há de ser, né? Então, o evangelista ele tem esse chamado e ele tem esses dons, dons de maravilhas. O evangelista é o braço externo da igreja. Ele se preocupa com as pessoas que estão fora da igreja e usa de estratégia para alcançá-las. Irmãos, e cada evangelista ele tem um tipo de estratégia. Tem gente que é pelas mídias, tem gente que é por folheto, tem gente que senta em lugares e esperam até uma pessoa aparecer para conversar, ou ele vê um grupo, ele se aproxima, né? Cada pessoa ela tem uma forma diferente de atuar. E todas o Eterno vai abençoar e vai alcançar pessoas. Dessa forma, ele também é um ministério que atua fortemente nas áreas de influência da sociedade, né? Quer dizer, na educação, na política, em várias áreas da sociedade. Infelizmente, também é um ministério distorcido pela religião, pois o evangelista não apenas evangeliza, mas traz vida e conduz o novo convertido à igreja, o local onde poderá receber cuidados e alimento para que cresça e chegue à maturidade espiritual, onde depois a gente vai ver aqui mais embaixo sobre Efésios 4, do 11 ao 13, né, dessa maturidade aí. Então, ele leva e o mestre, o pastor, tem que estar atuante dentro da igreja para receber, porque ele vai deixar essa pessoa lá e acabou para ele. Ele vai atrás de outras, porque ele se move dessa forma, né? Então ele vai lá e ele ganha e ele traz. Aí quem está aqui, o mestre, o pastor, vai cuidar, vai ensinar, né? E assim se move o corpo de Cristo na face da terra. Na igreja, o evangelista gera o entendimento de missão do ID e transmite uma unção de paixão por vidas, né? Você vê até que tem pessoas que você vai conversar que são evangelistas, eles choram quando eles vão falar de alguma pessoa que tá no mundo e eles choram, sabe? O propósito principal dos 5 ministérios dentro da libertação é trazer edificação e maturidade para o corpo de Cristo. Por isso, cada ministério se move de forma diferente, pois eles devem caminhar unidos, pois só assim o corpo de Cristo será edificado. Então, nós falamos aqui da interdependência, né? São diferentes, cada um tem uma área de atuação, mas são interdependentes, porque o profeta ouve Deus, transmite para a igreja, transmite, às vezes orienta o apóstolo vai, faz a guerra, faz a limpeza, aquela região, o Senhor começa a ter liberdade ali, o evangelista vai, ganha, traz essas pessoas são cuidadas pelos pastores, ensinadas, né, também pelos pastores e mestres. A função de cada ministério dentro da libertação. Eu quero ler com vocês Efésios 4, do 11 ao 13, né, que vai falar dessa maturidade, né? Qual que é a nossa função dentro desses ministérios. Nós temos só temos uma função, né, dentro desses ministérios. E está aqui nesse texto. Diz assim: E o Senhor designou alguns para apóstolos, outros profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres, com o fim, com o objetivo de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, o objetivo principal de todo o ministério é levar é, os santos, né, que ali confessam que têm aliança com o Senhor, para que eles alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e que cheguem à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo, ou, como algumas traduções, a medida do varão perfeito, né? É como se a gente ganha uma pessoa
E quando a gente vai trabalhar, né, cada um dos ministérios fazendo a sua função, nós, nesse conjunto, o nosso propósito é levar aquela pessoa ao amadurecimento, ao conhecimento de Cristo, à maturidade, à plenitude de Yeshua, para que ele também possa se mover depois dentro de um ministério. Então, é, embora possa ser diferente, o apóstolo e o profeta sempre estarão envolvidos com a libertação, pois ambos foram vocacionados para a guerra. A gente, só pelo fato de como a gente colocou no início, o outro age, e às vezes a forma que eles falam, profeta e apóstolo, são agressivas, né? Mas é por isso que todos têm que estar dependendo um do outro, porque são pessoas que até o temperamento é próprio para estar lutando, para estar na guerra. O apóstolo com uma visão mais ampla e fazendo tomada de território. Então, existe também vários níveis de apostolado, né? Tem pessoas que são chamadas para conquistar territórios. Outros são chamados mais para a guerra na sua região, né? A tomada de território ali. Mas os outros são aquele que amplia mais, que conquista mais países, né? Continentes. Então, também, como evangelista, o apóstolo e os profetas também têm as suas áreas de atuação. O profeta é mais voltado para o alinhamento, estará sempre confrontando e trazendo a igreja para os fundamentos da palavra. O pastor, por sua vez, tende a acreditar que somente o cuidado liberta. Ele sempre estará envolvido na atmosfera do amor, né? Muitos vão até falar que não precisa, né, de ministração, não precisa disso. Por quê? Que o cuidado, o amor, o tratar das feridas, visitas, né, é suficiente para essa libertação. Já o evangelista tende a crer que o aceitar Cristo é o suficiente. Ele sempre estará envolvido nas campanhas, cruzadas e evangelismo. É seguido por sinais e maravilha, e é necessário que seja assim, pois os sinais existem para os incrédulos e não para os que já são de Cristo. E é aqui que muitos se perdem, né? Ficam com o dom de profecia, dando profecia para crente, né? Querendo falar. Não, não precisa. Quem precisa de, por exemplo, você chegar num lugar e Deus saber que o coração da pessoa é duro e tem algo que só ela sabe, que ela falou com Deus, só ela sabe. Aí o Senhor traz a revelação e a pessoa libera ali. Aquilo faz abrir o coração da pessoa para ela crer. Uai, peraí, eu não falei para ninguém. Como que ele sabe, né? Então, essas pessoas, elas vão é, ouvir a palavra de forma mais aberta, né? Porque ela vai ficar curiosa. Uai, como que sabe o que só eu falei? Ninguém sabe, não falei para ninguém. E aí a gente vê as deturpações, né, nos dons, fazendo tudo ao contrário. Tem cada profecia que a gente analisa e fala, cara, edificou o quê? Se é para o amadurecimento do corpo de Cristo, de cada ser que está ali envolvido, o que que aquela palavra edifica? O que que adivinhar nome, adivinhar CPF, ou isso, ou aquilo, edifica em quê? Constrói o quê? Né? Então, não é que a gente descarta o dom, só que ele precisa ser alinhado, porque ele está deturpado. Está sendo algo assim. E o profético, principalmente, ele é muito fácil, sabe, da pessoa sair do caminho, para ela se envolver com questões assim que leva à heresia, né? Por quê? Porque quando a pessoa não é tratada, o coração está cheio de vaidade, de cobiça, ela sabe que aquele ministério, aquele dom atrai pessoas, mas a nossa função não é atrair pessoas para nós, é atrair pessoas para conhecer a Cristo, para ter um relacionamento com o Senhor.
Por fim, os mestres sempre estarão cheios de ensino, têm uma habilidade inata para ensinar e entender a palavra. E é levado ao entendimento que essa é a libertação. Então você vê que cada um ele entende que só isso aqui, o ensino liberta. O pastor, só o cuidado liberta. O evangelista, só aceitar Cristo liberta. E eu, assim, o que nós entendemos é tem que passar por todas essas fases. Mas existe um nível aonde as pessoas serão ministradas para serem libertas, se às vezes o pastor não alcançou, porque o pastor não vai cuidar de uma pessoa só, é de uma igreja. E igreja tem com 30, mas tem com 50, tem com 100, 200, 1000, né? Então nós precisamos nos mover dentro daquilo que fomos chamados, com responsabilidade, para não atrapalharmos é, o reino de Deus, né? Todos estão certos, pois cada um tem sua parcela no processo da libertação. Então, essas pessoas que são chamadas para qualquer um desses ministérios, elas têm esse objetivo que está em Efésios 4, do 11 ao 13. Então, nós entendemos que a igreja, para estar no centro da vontade do Senhor, ela precisa mover nos 5 ministérios. Cada pessoa que tem um chamado, ela precisa buscar no Senhor descobrir o seu chamado, qual é a sua função no corpo de Cristo, para que possa fazer, né? E entender, estudar, irmãos, não é só eu tenho a revelação de Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, estudar, buscar conhecimento, né? Tem muitos livros, tem muita coisa boa, tem muitas pregações que ensinam, fazer comparações, ouvir diversas pregações e fazer as comparações, né? E o que está baseado na palavra e o que não está. Descarta aquilo que não é legal, aquilo que não é bom, aquilo que não edifica, né? Porque hoje nós precisamos ter muita sabedoria, né? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho do dom de discernir os espíritos. Nós precisamos ter esse dom para poder discernir, né, os falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, apóstolos, né, evangelistas e todos, né, profetas. E não ter medo, sabe? Estudar, buscar no Senhor. Tiver alguma dúvida de alguma coisa que você ali buscou, até na palavra, e você não entendeu, não preocupa, ore, coloque na presença do Senhor. O Senhor vai revelar, né? Não é você perguntar hoje, aí hoje Deus tem que responder, não. Nós temos uma estrutura mental que Deus conhece, sabe qual é o processo de formação do nosso conhecimento. Então, ele tem paciência conosco e ele vai nos ensinar. A palavra diz que em 1 João 2:27 que o Senhor nos ensinaria todas as coisas. É só pedirmos e termos aquele compromisso de pedir ao Senhor a purificação dos nossos ouvidos, abrir os nossos ouvidos espirituais para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aqui a gente encerra esse, mas vamos continuar, tá? Que o Eterno abençoe cada um de vocês, que vocês possam crescer, né, no entendimento do seu chamado e possa estar disponível para ajudar os irmãos que estão chegando e que precisam de ajuda, né? Que precisam entender e conhecer a Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach.